E aí pessoal, como vocês estão? Estou aqui resolvendo uma questão a pedido da minha amiga Maria. Ela trouxe a seguinte questão: um fio telefônico de cobre não tem folgas entre postes, com 35 metros de distância um do outro, em um dia de inverno quando a temperatura é de menos 22 graus Celsius. Quanto aumenta o fio em um dia de verão quando a temperatura é de 35 graus Celsius? Pesquisa, detalhe aqui, né? Ele pede para a gente pesquisar sobre as constantes necessárias para a resolução do problema. Não repara aqui o erro aqui de português, que eu apenas copiei o que ela me passou, tá? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu fiz o desenho aqui dos dois postes, coloquei aqui a distância entre eles de 35 metros. A questão fala, inicialmente, que o fio telefônico de cobre não tinha nenhuma folga entre os postes, ou seja, ele estava totalmente estendido até o limite ali. Relembrando para vocês que a gente está tratando aqui de uma questão de dilatação térmica. A gente sabe muito bem que a maioria das substâncias ela se comporta da seguinte forma: à medida que a temperatura aumenta, elas se dilatam, ou seja, aumenta o seu comprimento. Então nós temos aqui especificamente, eu trouxe a tabelinha, porque a questão não dava, né? Eu coloquei aqui para vocês qual seria o coeficiente de dilatação linear do cobre. 1,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, beleza? Então vamos lá resolver essa questão. Ela diz o seguinte: a gente quer saber quanto aumenta o fio nesse dia de verão comparado com aquele dia de inverno de menos 22 graus Celsius. Quando aumentar o tamanho desse fio, o comprimento a partir dessa dilatação, o que vai acontecer, pessoal? Ele vai ficar sobrando, vai fazer uma barriguinha aqui, certo? Porque vai aumentar o seu comprimento com o aquecimento. Basicamente, quando a gente pensa em dilatação linear, a gente pensa na seguinte equação: ΔL, ou seja, a variação do comprimento, é igual ao comprimento inicial L0, vezes o coeficiente de dilatação daquela substância, que a gente chama de alfa, vezes o Δθ, que é a variação da temperatura nessa mudança. O que nós queremos saber é justamente aqui o ΔL. E vamos ver se a gente tem aqui os outros elementos. Para começar, L0 é o comprimento inicial. Ele diz que o comprimento inicial era de 35 metros, ó, devidamente identificado aqui. L0 igual a 35 metros. O coeficiente de dilatação linear do cobre, a gente acabou de ver da tabelinha, que é 1,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, vou colocar aqui, ó, 1,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E o Δθ é a variação da temperatura. Na temperatura final, foi de 35 graus Celsius. Temperatura final menos a temperatura inicial do dia do inverno, que era menos 22, ou seja, menos 22 graus Celsius. Com isso, Δθ vai ser igual a 35 mais 22, igual a 57 graus Celsius. Beleza? Aqui nós temos todos os dados que nós precisamos para resolver essa questão. E aí agora a gente vai simplesmente aplicar esta equaçãozinha aqui. A gente quer saber o ΔL, então repetimos. Agora L0, 35 metros, vezes qual é o alfa? 1,7 vezes 10 a menos 5, vezes o Δθ, que é igual a 57. Daí a gente faz ΔL igual a 35 vezes 1,7 vezes 57. Vai dar 3.391,5 vezes 10 a menos 5. Isso aqui em que? Metros. Só que aí quando a gente tem esse 10 a menos 5, a gente pode ir vindo com a virgulazinha para a esquerda. Teremos então 0,03391 metros. E isso vem a ser o quê? 3,39 centímetros. Essa vai ser a resposta. A pergunta é: quanto aumenta o fio em um dia de verão quando a temperatura é de 35 graus Celsius? E a resposta está aqui, ó, 3,39 centímetros. Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.